de segurança digital corporativa. Nós estamos inaugurando esse tema vai ser bem recorrente aqui ao longo desse ano, a questão de compliance, a questão de segurança digital. Nós temos vários aspectos, né? Hoje nós estaremos trabalhando junto aqui com o Dr. Rafael Rocha Lopes, que é especializado em direito civil, direito digital e compliance, que vai falar sobre a questão de conceitos aplicados à gestão corporativa e a programas de compliance, com ferramentas importantes para que as empresas estejam bem preparadas em consonância com as evoluções tecnológicas e legal. É um dos aspectos, né? Eu acho que o tema é muito abrangente, é muito atual, a questão de cyberataques, enfim, essa questão nossa de segurança digital mesmo vai ser um tema bem recorrente. Rafael, obrigado por ter aceito o convite, tens a palavra. Boa noite. Eu que agradeço o convite, presidente, agradeço a presença de todos, faço uma referência à minha sócia, que está me ajudando ali no controle do material. Hoje nós vamos falar mais efetivamente de segurança digital, né? Segurança digital do ponto de vista jurídico. Eu acho que eu apertei errado. Do ponto de vista jurídico. Como o presidente falou, é um tema realmente bastante abrangente. Ele envolve várias nuances e em 30 minutos, 40 minutos, em 10 minutos, nós não vamos conseguir esgotar. De toda maneira, eu fico à disposição depois para eventuais dúvidas que ocorram a respeito dessa matéria. E nós estamos num momento onde a cada dia cresce a demanda por essa questão de segurança digital e as questões jurídicas que envolvem. Nós temos aqui o Beni, que está bastante empenhado numa aceleradora de startups e que traz consigo toda uma carga de dúvidas e problemas, né, porque os empreendedores estão preocupados com as questões técnicas e muitas vezes as questões jurídicas acabam passando ao lado, embora não seja essa a orientação da SPIN, da aceleradora, mas é natural dos empreendedores no primeiro momento, principalmente quando muito jovens, que acabem se preocupando só com as questões técnicas e as questões jurídicas ficam um pouco à margem, como eu disse. De toda maneira, o que a gente fala, o que a gente imagina quando fala de segurança digital ou segurança jurídica digital? A gente fala em mitigação de riscos e a gente fala em eficiência jurídica. Ou a gente deveria pensar em mitigação de riscos e eficiência jurídica. E toda a advocacia empresarial consultiva visando segurança digital deve estar inserida em um programa de compliance. Como o presidente falou, quando a gente trata de compliance, o espectro é realmente bastante grande e nós não temos a mínima intenção de esgotar aqui. Vamos falar basicamente sobre compliance digital envolvendo a segurança jurídica digital. E para que a gente conheça, para que o escritório, o departamento jurídico conheça as questões inerentes a esse assunto, é importante que os profissionais conheçam os riscos de integridade, os riscos que envolvem todas as áreas da empresa, do início ao fim, assim como os riscos do negócio. Não adianta o profissional entender tudo das questões técnicas de TI e jurídicas e não conhecer os riscos do negócio propriamente dito, não conhecer os negócios daquela empresa para a qual ele trabalha, seja no departamento interno, seja numa assessoria. Aqui nós temos os pilares do programa de compliance, né, os 9 pilares do programa de compliance que os senhores conhecem: suporte da alta direção, avaliação de riscos, códigos e políticas de compliance, controles internos, treinamento e comunicação, canais de denúncia, investigações internas, due diligence, monitoramento e auditoria. Que, quando se fala de segurança digital sob o ponto de vista jurídico, nós limitamos para 6 pilares. Né? Os escritórios de advocacia, os departamentos jurídicos têm que tentar entender e fazer funcionar os pilares 2 a 8, que são avaliação de riscos, códigos e políticas de compliance, treinamento, comunicação, canais de denúncia, investigações internas e due diligence. Fazendo essa análise e acompanhando essa linha, a tendência, a probabilidade de que os resultados sejam positivos é muito maior. Como eu falei, compliance envolve vários fatores,
e pode ser aplicado em várias áreas, o programa de integridade dentro das empresas, anticorrupção, trabalhista, concorrencial, tributário, digital, entre outros, mas hoje nós vamos focar no compliance digital ou nas questões que envolvem a segurança jurídica digital. E para isso a gente tem que falar de eficiência jurídica, né? Tecnologia aplicada ao direito. Não adianta o advogado conhecer tudo de leis e não ter uma compreensão de como funcionam as questões inerentes à TI, tecnologia e informação. E ao mesmo tempo, cada vez mais os técnicos têm que ter conhecimento sobre as questões jurídicas e contratuais que envolvem o seu trabalho. Então, para que haja uma efetiva eficiência jurídica, tem que ter uma conversa muito franca e ampla entre os dois lados e especialmente os escritórios de advocacia e os departamentos jurídicos internos têm que ter consciência de como a tecnologia pode ser aplicada ao direito. E nós vamos ver que temos duas vertentes principais. Automação de contratos, métodos extrajudiciais e jurimetria é uma dessas vertentes. Automação de contratos, estruturação de modelos, assinatura digital, negociação via plataforma, alertas de prazo de vencimento, organização e armazenamento digital, hoje são práticas que estão crescendo dentro dos escritórios. E essas práticas facilitam extremamente o trabalho das outras equipes que não jurídicas envolvidas em toda a cadeia dentro da empresa. As plataformas de resolução extrajudicial de conflitos, embora ainda não muito utilizadas, têm uma tendência muito grande de crescer nesses próximos anos, 2018, 2019, 2020, justamente por esses cinco fatores positivos. Maior agilidade na resolução de conflitos, procedimentos sigilosos, resolução real do conflito, maior índice de satisfação das partes e menor custo total. São plataformas de empresas terceirizadas que vão utilizar, talvez, eu não sei se é Gabriel, né? Não sei se a empresa do Gabriel trabalha com isso, mas entende o que eu estou falando. São plataformas utilizadas para facilitar a vida do empresário. Seja das pequenas, grandes ou médias empresas, ele busca, com esses procedimentos, orientar e agilizar o resultado de problemas que venham a existir, seja diretamente entre empresas, seja entre empresas e seus consumidores. Essas plataformas, no final das contas, obviamente acompanhadas pelo departamento jurídico, que vai fazer com que haja uma orientação, haja uma diretriz da empresa, tendem a diminuir tempo e, consequentemente, diminuir custo para todas as empresas. E, diferentemente das questões que envolvem uma disputa judicial, elas são sigilosas porque vão ficar fechadas só as partes que estão discutindo, as partes que estão negociando, e não vai ter aquele tempo quase eterno que quem depende do judiciário, já teve uma demanda no judiciário, sabe que acontece, né? Que infelizmente nós não conseguimos fugir, e a tendência é, ainda por um bom tempo, que esse tempo não diminua. Nós temos um exemplo emblemático da Localiza, que com base nesses dois procedimentos, seja de plataformas de resolução extrajudicial de conflitos, seja na automação dos contratos, e aqui na automação dos contratos é importante dizer que essas 5 diretrizes aqui têm que ter uma orientação efetiva do jurídico. O jurídico vai estabelecer os critérios que esses contratos devem seguir, e depois os departamentos comerciais vão, com base nesses critérios, numa espécie de checklist, conseguir fazer com que essa demanda caminhe com mais velocidade. Não vai existir mais aquela troca do departamento comercial com o jurídico, onde vai uma minuta por Word, por exemplo, e volta cheia de sugestões, e volta de novo, e o advogado tem que dar anuência para que o contrato esteja adequado, correndo riscos de erros, correndo riscos de falhas que possam passar desapercebidas em algum momento. Com essa estruturação de contrato, os advogados estabelecem as regras, e as plataformas específicas de automação de contratos não vão deixar que essas regras sejam desobedecidas. Existe a possibilidade de novas situações, de novos contratos,
de novas demandas, obviamente que existe. E aí vai ter aquela conversa inicial para aquele caso específico entre o departamento jurídico e o departamento comercial para se atingir o que se espera, né? O ponto que se procura. Então, com base na automação de contrato e com base nas plataformas de resolução de conflitos extrajudiciais, a Localiza conseguiu economizar milhões contratando startups de Logtech. Isso faz com que a empresa efetivamente invista naquilo que é o foco do trabalho dela. Falamos lá no início sobre jurimetria, né? Uma palavra que às vezes assusta, alguns já têm noção, para outros é novidade. Jurimetria é inteligência artificial e análise estatística para tomada de decisões jurídicas, com base em dados levantados, com base em dados existentes. Programas vão determinar, algoritmos, programas, robôs, vão determinar os caminhos a serem seguidos. Funciona como? Utilizando-se aplicações computacionais para análise de processos com indicadores de probabilidade segmentados por tipo de processo, região geográfica, qualificação da parte, qualificação dos advogados, pedidos, magistrados que julgam. Esse procedimento é muito utilizado para empresas que têm grande demanda judicial. Ele não é producente para empresas com pouca demanda judicial, justamente porque não existem números, não existem parâmetros suficientes para estabelecer critérios. Mas empresas que têm demandas no país inteiro, demandas contra diversos advogados ou de diversos advogados contra essas empresas, escritórios, obviamente representando seus clientes, podem fazer levantamentos e avaliações mais adequadas para um resultado mais produtivo, mais positivo e menos oneroso. Identifica-se, vamos dar um exemplo, identifica-se que numa determinada região do estado, numa determinada região do país, a tendência para o julgamento é desfavorável para a empresa. Qual a consequência prática? Fazer uma reavaliação se continuar litigando ali vai ser mais barato ou mais caro, ou se a busca de acordo vai trazer mais resultados para a empresa. Então dá para trabalhar de diversas formas, desde o perfil das partes até o perfil dos advogados e os pedidos que são feitos nessas demandas judiciais. Eu trouxe alguns para ilustrar aqui a nossa apresentação. Eu trouxe algumas matérias jornalísticas que vão ao encontro do que nós estamos falando, algumas manchetes. Escritórios já usam robôs que ajudam na escolha de estratégia nos tribunais. Escritórios de advocacia, obviamente, né? E os departamentos jurídicos. Tem robôs, inclusive, com nomes, né? Tem robôs com nomes masculinos, robôs com nomes femininos. E quando a gente fala de robô, na realidade, não é aquela robô que a gente conhecia, pelo menos do meu tempo, talvez aqui alguém não conheça, dos Jetsons, que fazia tudo e resolvia tudo dentro de casa. A Rose, não lembrava o nome da Rose, mas tem robôs com nomes também, Paulo. Esses robôs, na realidade, nada mais são do que programas. São programas que analisam todos os dados e agilizam o processo. Alguns colegas, alguns alunos me perguntam: Rafael, então a advocacia vai terminar do jeito que ela está hoje, do jeito que nós conhecemos, ela vai terminar. A advocacia em si não vai terminar, ela vai mudar sua forma de trabalho. Inevitavelmente, muitos de nós seremos substituídos por robôs, sejam máquinas, sejam meros programas. O que vai continuar? A advocacia criativa e o acompanhamento desses novos sistemas para que se atinja os objetivos que os clientes querem, especialmente as empresas. Mas isso não é exclusividade só dos advogados. Robôs vão trabalhar, como já trabalham, na produção de grandes empresas, ou nem tão grandes. Robôs vão substituir médicos, robôs vão substituir contadores, robôs vão substituir arquitetos, robôs vão substituir bancários, robôs vão substituir um grande leque de profissões que nós conhecemos hoje. Em compensação, inúmeras outras profissões vão surgir, como estão surgindo.
Se há 10 anos tivéssemos uma palestra, presidente, aqui e falássemos que uma pessoa que tem como profissão ser youtuber consegue manter um avião por mês, provavelmente as pessoas duvidariam do palestrante. Mas hoje tem a profissão de youtuber ou influenciador digital, tem a profissão de, me ajuda Benjamin, tem diversas profissões nas áreas técnicas que não existiam há 2, 5 ou 10 anos, e vai ser uma substituição natural. É óbvio que algumas pessoas vão sofrer ao longo desse processo, mas isso é desde que o mundo trata de indústria e comércio, porque essas mudanças existem. A diferença é que hoje estão muito mais rápidas. Existem projeções de que as crianças que estão hoje no primário, filhos muitos de vocês provavelmente, vão exercer profissões que nós nem imaginamos que existam hoje. Quando chegarem em idade de faculdade ou pós-faculdade, vão estar atuando em profissões ou com atribuições que nós talvez nem consigamos imaginar, salvo algumas pessoas mais alinhadas com a tecnologia e a inovação. Então é natural que escritórios da advocacia também usem robôs para facilitar o seu processo e para dar agilidade nas respostas para os seus clientes. A nova dinâmica dos escritórios de advocacia ou departamentos jurídicos, no que se refere à segurança digital jurídica, determina que os profissionais ali envolvidos tenham que entender tecnologia, compreender tecnologia, saber do que estão falando e como as coisas funcionam quando se trata de tecnologia e inovação. Que utilizem os workflows com adequado aproveitamento da união entre tecnologia de informação e processos de negócios. Isso também não vai ter como, os profissionais não terão como fugir. E especialização em direito digital e eficiência jurídica para a correta implementação das inovações tecnológicas. O advogado ou o departamento jurídico, seja terceirizado através do escritório da advocacia, tem que compreender no que determinadas inovações tecnológicas vão contribuir para o desempenho dos processos ou resultado de seus clientes, ou para as negociações contratuais e evoluções que as empresas esperam dos advogados. Para evitar situações como orientar a compra de uma plataforma porque parece interessante, mas que não tem resultado nenhum para aquela empresa. Por isso, o advogado tem que compreender e estar dentro desse tripé, a fim de que, lá no final, o resultado seja positivo para os seus clientes. Falando um pouquinho de direito digital propriamente dito dentro dessa seara. Os vetores da transformação digital. Modelo de negócios, Big Data, operação inteligente, experiência do cliente, se completam e se alimentam efetivamente. Esses vetores geram a obrigação, voltando a falar de departamentos jurídicos e voltando a falar de advogados, gera a obrigação do advogado entender tudo isso. O advogado completo, o advogado moderno, que queira trabalhar nessa área, não pode entender única e exclusivamente só um desses fatores. O advogado hoje que só entende o modelo de negócio do seu cliente e que entende só de Big Data, vai claudicar quando a gente falar de operações inteligentes, quando a gente falar de experiência do cliente. Essa linha que se alimenta tem que ser observada por todos os profissionais. Óbvio, sabemos que não só os profissionais da área do direito, mas hoje estamos falando de segurança jurídica. Impactos jurídicos da transformação digital. Gestão de riscos digitais, impactos de novas tecnologias, novas relações de trabalho, novos modelos de negócio. Como eu falei, essa evolução que caminha em passos rápidos nos traz esses 4 pontos. Quando se trata de negócios realizados na esfera digital, ou na esfera virtual, como preferem alguns, quando se fala dessas novas tecnologias, quando se fala de relações de trabalho e quando se fala de negócios em si, nós sabemos que
por conta de toda essa evolução tecnológica, nós temos novidades nos 4 pontos. Vamos falar um pouquinho deles. Gerenciamento de riscos digitais. Trazendo os números para vocês, só para vocês terem uma ideia do tamanho do problema. 445 bilhões foi o custo gerado pelo cibercrime na economia global em 2017. 6 trilhões é a estimativa desse prejuízo em 2021. Vejam que nós vamos aumentar em mais de 10 vezes em menos de 4 anos, ou em 4 anos. E 86 bilhões de dólares, estamos falando de dólares, não estamos falando de reais, foram os gastos das empresas com cibersegurança em 2017. Alguns desses números são projetados, obviamente. É possível que os valores ainda sejam maiores, principalmente quando a gente fala de prejuízos. Muitas empresas acabam não deixando muito transparente o real resultado de prejuízos. De toda maneira, o custo médio de um vazamento de dados para uma empresa no Brasil é de 1,5 milhão de dólares. Estamos falando aqui de empresas de médio e grande porte, mas esse é o custo médio decorrente de vazamentos de informações, vazamentos de informações sensíveis ou de dados no Brasil, que tem uma tendência a aumentar. Existe uma tendência a aumentar. E aqui, quando se fala em vazamento de dados, podem ser tanto dados dos clientes dessas empresas, quanto dados das próprias empresas. Algumas notícias também para dimensionar o problema que nós temos que enfrentar. A IoT, o Brasil é o 4º país em ataques baseados no uso de servidores. Renault retoma a produção após interrupção em fábricas por ataque hacker, ou seja, ela ficou parada, isso gera prejuízo indiscutivelmente. Após hacker invadir sistema de fechaduras e portas, o hotel volta a usar chaves de verdade. Não sei se vocês ouviram essa história, foi no final de 2016, se eu não me engano. Um hotel na Áustria, será que é isso? Na Áustria, hotel 4 estrelas na Áustria, bastante respeitado, com chaves digitais, sofreu um ataque cracker ou hacker e todas as portas foram travadas. E tinha que se buscar uma solução imediata. Quais eram as 2 soluções? E quando a gente fala de um ataque dessa natureza, a gente chama de ransomware, que os hackers exigem um resgate. Tinha 2 soluções: ou abrir as portas à machadada, ou pagavam o resgate, com o risco, efetivamente, de pagar o resgate e ficar por isso mesmo. Lá eles pagaram o resgate, não foi divulgado o valor, e as portas foram liberadas. Diz a matéria que eles voltaram a usar chaves de verdade. Eu não sei se eles deveriam investir em mais segurança ou tecnologia, me parece mais razoável, mas a resposta imediata foi substituir por chaves de verdade, que na realidade chaves de verdade as outras também eram, né? Mas chaves físicas aqui, não mais chaves digitais. Isso é só um exemplo, né? Vocês conseguem, eu acredito que vocês conseguem imaginar um dia a gente um pouco atrasado para pegar o avião no hotel e de repente a porta não abre mais. Pegar o avião no hotel não, pegar o avião saindo do hotel e a porta não abre mais. E o desespero que dá, e o atendente lá embaixo tentando entender o que está acontecendo, porque ninguém consegue sair do seu quarto, quem está fora não consegue entrar, o pai ficou do lado de dentro, o filho ficou do lado de fora, chegou da piscina e não consegue entrar para se arrumar para ir para a festa, ou a pior situação, o pior cenário mesmo, de pessoas que estavam com suas passagens marcadas, fora aqueles que sofrem de claustrofobia e nessas situações vem tudo à tona. Ou seja, é quase cômico, mas é uma realidade. Não é mais ficção científica. Outras 2 situações quanto a problemas nas empresas, né? Convivendo com o inimigo. Essa matéria aqui fala sobre informações confidenciais e traz como referência uma pesquisa da Ponemon é um instituto americano com a IBM,
onde a projeção para o Brasil, né, agora em 2018, é que 40% das empresas, ou seja, de cada 10 empresários aqui, há uma grande chance de 4 sofrerem um ataque. E vazamento de dados. E desses vazamentos de dados, a chance de 20% partir de alguém de dentro da empresa é bastante grande. 40% tem uma chance de sofrer um ataque, e desses 40%, a metade, eu me expressei mal matematicamente, mas a metade desses 40% será proporcionada por pessoas que estão dentro da empresa, seja propositadamente, com várias intenções, existem várias intenções, falta de reconhecimento na cabeça da pessoa, brigou com o chefe, acha que está recebendo um mau salário, ou mesmo sendo uma pessoa séria. Até então tem um amigo nosso que diz que todo mundo é bom até a véspera, né? Porque a partir do momento que deixa de ser bom, não é mais. Então uma pessoa até então, acima de qualquer suspeita, pode sofrer uma proposta tentadora de uma concorrência, seja para prejudicar, seja para conhecer informações que estão lá dentro. E às vezes as informações não são nem tecnológicas que se quer, são informações de custo operacional da empresa, são informações de clientes da empresa e por aí vai. Ou seja, metade das perdas de informações, do acesso a essas informações, será causada por pessoas de dentro da empresa, propositadamente ou por simples falha, alguma falta de atenção. Eu não vou me lembrar agora qual foi o país que correu o risco de um tsunami ano passado. Alguém me ajuda? As Filipinas, talvez? Alguém me lembra? Alguém recorda? Duas situações foram muito interessantes. Quando saiu o alarme de tsunami, que depois se confirmou que não era real, os sites pornográficos caíram 90% de acesso. E a segunda informação foi que, falando da matéria, tiraram uma foto de uma das pessoas que controlava todas essas informações de sismologia, e na tela do computador tinha um post-it com a senha do sistema. Então, muitas vezes, detalhes como esse podem gerar problemas. Ele não deixou ali de propósito, talvez se tivesse pouca preocupação com a segurança, embora o carro que ele exercia não deveria acontecer isso, e alguém pegou aquela senha e poderia acessar o material. Bom, a outra notícia: hackers roubam dados de 150 milhões de usuários do aplicativo Fitness, agora em março. E essas informações são extremamente caras para diversos tipos de empresas, seja para concorrência, seja eventualmente para planos de saúde. A partir do momento que as pessoas sabem se o cidadão corre muito, corre pouco, tem uma vida ativa, tem problema cardíaco, tem problema no joelho, pode acabar interferindo em valores, por exemplo, de seguro de vida, em valores de planos de saúde. Nós estamos chegando muito perto de alguns dos episódios lá do Black Mirror. Tem um outro aplicativo, o Strava, que muito provavelmente alguns dos senhores usam, que é para pessoas que correm, andam de bicicleta e nadam, se eu não me engano também. E esse aplicativo delineia, através de uma imagem, todos os lugares pelos quais as pessoas andam. E soldados americanos estavam sendo alvos de terroristas em alguns países com base nesse aplicativo, porque eles utilizavam o aplicativo para treinar, para correr em lugares um pouquinho mais ermos e acabavam registrando lá. E como provavelmente só soldados americanos naquele local ficariam correndo, andando de bicicleta, né, não seriam pessoas locais, porque não teriam um aparelho celular com essa tecnologia, se identificou que esse era um problema. Então o governo americano estava negociando com o produtor do Strava para
em relação ao soldado, em relação a determinadas regiões não aparecer. Se vocês clicarem lá no sisteminha, acessarem no computador, vão verificar quais são os lugares aqui em Jaraguá do Sul, onde mais se anda de bicicleta, mais se corre. Isso é muito bom para a estatística, mas tem outro lado que acaba gerando riscos de segurança, por exemplo. Esse caso aqui é interessante. Semana passada a Boeing descobriu que foi atingida pelo WannaCry, um vírus que vocês devem ter ouvido falar ano passado, que foi o terror, atacou o mundo inteiro. Projeta-se que no Brasil foram mais de 220 companhias atacadas pelo vírus, em alguns travou, alguns se perdeu tudo, outros pagaram resgate. Até os valores arrecadados com os resgates foram relativamente pequenos em relação ao tamanho do problema que o WannaCry causou no mundo. Empresas de Santa Catarina também foram atingidas, diversos órgãos públicos fecharam, bloquearam o acesso aos seus sistemas por medo de algum problema. E vejam bem, isso aconteceu em maio de 2017. Quando que a Boeing descobriu? Começo desse ano, mais de meio ano depois. Criou-se inclusive uma discussão se atingiu a linha de produção, que poderia gerar algum problema em alguma peça, derrubar algum avião, mas pelo que a Boeing diz na matéria, não houve nenhum problema dessa magnitude, mas é sempre um risco. Isso faltou aqui comunicação entre todos os envolvidos, faltou segurança e tecnologia e a avaliação inclusive do que poderia ter acontecido na época ou ao longo desses 6 ou 7 meses. Duas matérias de hoje da Valor Econômico. Empresas já vão à justiça para punir fake news, empresas buscam o judiciário para combater notícias falsas. Essa da Bloomberg do começo do ano de fevereiro, quando a fake news é sobre sua empresa. A gente fala muito de fake news, tem falado muito, vocês têm ouvido o ministro do STF falando de fake news para a política, que é importante também, de robozinhos que estão se passando por eleitores, robozinhos que não existem, com imagens duplicadas, imagens de outros países e por aí vai. A gente ouve falar também de pessoas físicas atacadas na sua moral, também pelas redes sociais, isso acontece todo dia, milhares de vezes por dia. Agora, e quando as empresas são alvo de fake news? A última foi aqui a da Coca-Cola. A notícia falsa dizia: mais de 1 bilhão teria sido o prejuízo da Coca-Cola por estampar a imagem de Pablo Vittar em suas latinhas de refrigerante. Falsa, mas correu o Brasil inteiro. Outra que fala da primeira matéria ali: uma das principais redes de loja de eletrodomésticos e eletroeletrônicos do país foi vítima de uma postagem de um homem que, com uma camisa suja de sangue, ou supostamente de sangue, dizia ter sido espancado ao tentar trocar um celular comprado na loja. A notícia era falsa, mas se espalhou nas redes sociais. E o que acontece? Qual o procedimento a se adotar? Qual a orientação que o jurídico vai dar numa situação dessa? Qual a orientação que o marketing vai dar numa orientação dessa? Qual a orientação que a TI vai dar numa situação dessa? Todos esses atores têm que se comunicar, todos esses atores têm que conversar. A Coca-Cola optou por ter um link lá na página principal deles, tratando das notícias falsas, desmentindo sem tomar grandes providências, até porque às vezes é muito difícil identificar ou muito mais custoso do que um esclarecimento público. No caso dessa empresa de eletrodomésticos, entre a empresa contatar o advogado e o advogado acionar, tomar alguma providência judicial, passou de 20 mil para 50 mil likes ou visualizações naquele vídeo que a pessoa dizia que tinha acontecido, o que não aconteceu, tanto que quando ele soube que a empresa estava tomando uma medida, já tirou o vídeo do ar. Mas a imagem da empresa já foi atingida indiscutivelmente. E há uma grande tendência as pessoas acreditarem na primeira coisa que vem. E desmentir isso é muito difícil depois, em alguns casos. Pontos importantes a serem observados por uma reestruturação jurídico-digital. Definição da estrutura organizacional. Se vai ter um CIO ou um CSO, um diretor
na área de informática, um diretor na área de segurança. Um quer colocar tudo para fora, né? Bom, vamos terceirizar toda a nossa parte de tecnologia. O outro quer deixar tudo aqui dentro e falar, não, peraí, se a gente colocar para fora, a gente vai correr um risco maior. Então tem que fazer a avaliação de acordo com o tamanho da empresa e os interesses e dados envolvidos na empresa. Mapeamento do ecossistema de TI. Muitas vezes as empresas, dependendo do tamanho delas, não sabem quem contrataram, quem deixaram de contratar, onde que os arquivos estão, se estão em nuvem, qual nuvem, como é o contrato, como deixa de ser o contrato. Tudo isso tem que ser reavaliado. Muitas vezes, empresas médias e grandes têm tantos contratos envolvendo essa área que o risco de uma falha é muito grande. Adoção de soluções em nuvem também, verificar se é necessária uma solução em nuvem. Solução em nuvem era quase uma panaceia pouco tempo atrás, hoje já se vê que pode causar riscos em algumas situações. Gerenciamento de crises, né, para saber tratar com essas situações aqui. Responsabilidade civil decorrente da proteção de dados pessoais, porque se esses dados forem vazados, quem vai responder pelos prejuízos sofridos pela empresa, ou pior, pelos prejuízos sofridos pelos clientes da empresa, ou pelos fornecedores da empresa. Essas avaliações têm que ser feitas. Impacto das novas tecnologias. Uma frase de Michael Porter e James Hebel: o que está em curso talvez seja a mudança mais substancial na indústria de manufatura desde a segunda revolução industrial, há mais de um século, referindo-se aos produtos inteligentes e conectados baseados em IoT. Em questão de 5 anos, nós vamos ter talvez 10 ou 20 vezes mais objetos conectados na internet, né, que a gente chama de internet das coisas, do que pessoas no planeta. Dá para imaginar tudo que acontece, né? O computador, o óculos, o relógio, tudo conectado, a câmera, tudo conectado. Grandes benefícios e grandes riscos. O suporte jurídico hoje deve considerar a implementação de soluções baseadas em IoT, Big Data, inteligência artificial, blockchain, criptomoedas e robotização. É importante que haja uma compreensão desses fatores, justamente para que as soluções sejam as mais adequadas, tanto no andar normal da carruagem, quanto em situações de crise. Eu trouxe mais 2 manchetes da Valor Econômico. Até 2019, 85% dos negócios devem usar a IoT. Tecnologia exige novas habilidades de advogados. Os advogados vão ter que aprender a mexer com tudo isso, se quiserem sobreviver na advocacia empresarial, pelo menos. Novas relações de trabalho. Vou passar rapidamente, que meu tempo está terminando, presidente. Compliance digital trabalhista, né? Segurança digital nas relações de trabalho. Políticas de gestão de informação corporativa, manual de uso dos meios digitais, guia de acesso e uso de informações corporativas, manual de conduta nas redes sociais, é muito importante. A empresa quer cobrar um procedimento, uma atitude do cliente, do funcionário, mas não diz claramente como esse funcionário tem que se comportar. Nós vamos ver um exemplo aqui adiante. Guia de combate ao assédio em ambiente digital, política de monitoramento de fluxo e uso das informações por meios digitais. Fomos procurados outro dia por uma empresa da área financeira para saber como tratar o contato entre a empresa e os clientes via WhatsApp. Qual a segurança e quais os riscos que isso traz. Material de treinamento, ajuste no código de ética para refletir as políticas de acesso à informação e uso de meios digitais, adequação dos contratos de trabalho, criação de comitê de monitoramento. Criação de comitê de monitoramento do fluxo e uso de informações e meios digitais. Quem vai fiscalizar o que, no que se refere ao uso de meios digitais? Aqueles e-mails lá podem ser monitorados? Podem. Quem vai decidir se aquilo ali é o mais importante ou aquilo ali é motivo de desconfiança? Ou o que fazer se for percebida alguma possibilidade de falha ou alguma possibilidade de sabotagem ou por aí vai? Políticas para o teletrabalho, assunto bastante em voga agora também. Alguém lembra do caso da Salesforce, que aconteceu agora no começo do ano, em janeiro, por conta de uma festa de final de ano bem divertida?
uma festa fantasia, onde dá para os rostos estão ali desfocados pela Veja, e era o do meio, como dá para perceber, estava fantasiado do negão do WhatsApp. E a Salesforce trabalha justamente com tecnologia digital. E isso foi no Brasil, óbvio, né? Acho que em nenhum outro lugar se faz festa, fantasia da empresa e alguém vai desse jeito. Ele ficou em terceiro ou quarto lugar no campeonato de fantasia, inclusive. Informação nem um pouquinho importante, mas tudo bem. Essa informação e essas fotos que foram divulgadas nas redes sociais chegaram nos Estados Unidos. Os Estados Unidos ligou para cá e mandou demitir o rapaz, um vendedor. Essa foi a primeira versão. Aí o diretor, o chefe dele, falou: cara, que exagero, aqui é diferente, né? Vocês não entendem, o brasileiro tem um espírito mais descontraído, ninguém se ofendeu. Rua também para o diretor. Aí o presidente interveio: poxa, nosso diretor, gente boa, outro rapaz lá, bento pra caramba, vocês não estão entendendo, aqui é diferente. O presidente para a rua também, foi a cadeia inteira. Porque eles tinham política de conduta, políticas de comportamento. A justificativa extraoficial da empresa foi que era uma fantasia racista. Blackface, eu acho que nos Estados Unidos é muito combatido quando pessoas brancas se fantasiam de negros, porque houve uma questão racista muito forte na década de 50 ou 60 a respeito disso, 40 e 50, se eu não me engano. Então essa foi a justificativa extraoficial, porque eles não se manifestaram oficialmente. Mas também foi por colocar a imagem da empresa numa situação delicada, comprometedora, né? E aí, nesse caso, o único fato concreto é a demissão dos 3 na cadeia aqui. Existem diversas outras situações. Uma outra festa, essa particular, onde um grande empresário, alto comando, estava com um copo de uísque na mão e com uma mocinha sentada sem camisa, numa piscina, ambiente pessoal, não ambiente corporativo, e com uma mocinha sentada na perna dele. E aí se levantaram diversas hipóteses sobre que aquele cidadão, homem de bem, estava fazendo com a menina ali, era um pedófilo e não sei o quê. Na realidade era a filha dele, porque ele se expôs de uma maneira desnecessária na internet. O caso de um patrocinador de um time de futebol, um alto empresário de um time de futebol, alto empresário de um patrocinador de um time de futebol, mais torcedor do que alto empresário, que xingou o time que a empresa dele patrocinava, porque o time dele de coração tinha vencido. Então ele foi demitido também da empresa, foi trabalhar em outra empresa. Vocês conhecem esses fatos todos aí. Risco de fraudes e vazamento de dados aumentou, diz pesquisa. Roubo de dados e de bens físicos e corrupção estão entre os mais comuns das empresas. Ou seja, com a transformação digital, as empresas se tornam mais suscetíveis a pessoas mal intencionadas e, eventualmente, pessoas mal preparadas. Presidente, eu vou deixar esse assunto para a próxima pauta, ou passar para uma próxima pauta, senão eu vou estourar muito tempo, né? Mas aqui a gente fala sobre negócios baseados na indústria de software e alguns impactos jurídicos. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição para qualquer dúvida que houver.